Capasso finalmente aparece no Bira, mas ainda não tem condições de jogo. O que é que tá rolando? Vou explicar aqui a vocês. Vamos falar também sobre Pumita Rodrigues, que pode ser desfalque do Vasco. E nessa sexta-feira é um dia importante para a gente saber quando ele vai desfalcar e se ele realmente desfalcará o Vasco. Você vai entender por quê. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20. Muita gente cogitava que o Vasco poderia jogar, mas já tem jogo hoje. Significa que o Vasco não irá para essa competição. E também falar sobre o adversário do Vasco na Copa do Brasil. Hoje às 19 horas define quem será o adversário do Gigante na próxima fase da Copa do Brasil. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Começar tomando um suquinho, né? É bom, né? Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Aquele abraço para você que está chegando na primeira vez no nosso Comenta Léo Vascaíno, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui, zoação também. Você que é sempre junto com a gente, que compartilha, que deixa seu like, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua moral. Eu sou muito grato por ter você e os membros do canal também aqui com a gente. Estamos começando. Já tomaram suco hoje? Se hidratem, hein? Melhor. E se for Del Valle, melhor ainda, né? Que é o melhor de qualidade. Tomem suco, se hidratem. Tá muito calor, tem alguns lugares que tá com mormaço aí. Tomem suco aí para vocês ficarem bem hidratados. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Trazer a informação que a gente já tinha dito ontem, né? Sobre Marlon Gomes, Figueiredo, Robson, entre outros, Orelhano. Os jogadores realmente já foram entregues ao campo. Porém, como o próprio Barbieri falou, tem a situação de progressão de carga. Vai ser feito esses trabalhos. E se os jogadores forem bem em cada trabalho desse de progressão de carga e ver que está tudo ok e não sentir nada, estarão aptos para ir para o jogo no próximo domingo no Maracanã. Jogo, inclusive, que tem poucos ingressos agora, hein? A galera tá comprando em peso. Então você que não comprou, corra, viu? Tem poucos ingressos para você comprar para o clássico do próximo domingo. Informação também sobre o clássico do próximo domingo é que Capasso teve seu nome divulgado no Bira, porém com pendências. Falta transferência da federação. É esse termo que está sendo lá utilizado no Bira da FERJ. O que é que está faltando? É o que a gente falou ontem. A Federação da Argentina, a AFA, mandaram os documentos de transferência do jogador para que ele possa ser confirmado como reforço do Vasco. O que é que está acontecendo? A AFA, ela demora um pouco mais, não igual a CBF em 24 horas já manda os documentos dos jogadores que saem da federação da CBF. E principalmente, se o clube onde o jogador estava lá da AFA estiver devendo, aí é que a AFA segura a onda mesmo. Aconteceu isso com o Cristaldo no Grêmio. Quem lembra? O Cristaldo ficou um tempinho porque o Huracan tinha uma dívida com a AFA e a AFA aí só liberou depois que o Huracan pagou essa dívida. Mas aí eu não tenho essa confirmação se o Tucumã estava devendo alguma coisa à AFA. Mas é normal, eles demoram um pouco mais do que outras federações para enviar os documentos aí. Falta isso. Se o Vasco conseguir agora até sexta-feira essa transferência chegar da AFA, ele pode jogar no próximo domingo. É essa situação do Manu Capasso. Olha, o Vasco vai conhecer hoje o seu adversário para a Copa do Brasil. Tum-Tum e ABC jogam em Tum-Tum às 19 horas. E o negócio é o seguinte, se o Tum-Tum vencer, Tum-Tum enfrenta o Vasco. Se houver empate, ABC. Se o ABC vence, obviamente, o ABC enfrenta o Vasco. O jogo da próxima fase será em São Januário ou no Rio de Janeiro, se o Vasco quiser mandar o jogo para o Maracanã também. Enfim, essa é a situação e hoje à noite conheceremos o adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. Olha, sexta-feira é um dia importante para a gente saber se vai poder contar com Pumita Rodrigues no mês de março, aí, mais necessariamente nas datas de 24 de março, quando o Uruguai enfrenta o Japão, e é no dia 28 de março, quando o Uruguai enfrenta a Coreia. Pumita é muito cotado lá no Uruguai para ser convocado pelo técnico do Sub-20, né, que vai fazer, que nem o Ramon está fazendo aqui, ele vai ser lá também, vai ser o cara que vai comandar nesses primeiros jogos.
E a convocação já acontece nessa sexta-feira lá no Uruguai. Então, vamos ficar de olho, porque provavelmente Pumita Rodrigues, que foi convocado para a Copa do Mundo, foi para a Copa do Mundo de 2022, pode ser aí convocado para o Uruguai. E aí desfalcar o Vasco entre aí esses dias de 24 e 28 de março. Óbvio que ele vai se apresentar antes, né? E deve voltar aí entre dia 29 e dia 30. Final do mês de março, bem provavelmente. Inclusive, Paulo Henrique está sendo apresentado nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, lá no CT Moacir Barbosa. Sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Muita gente perguntou aí se o Vasco não poderia participar com a queda do Cuiabá no ranking. O que é que acontece, gente? Aquele ranking, o ranking que define as posições desse ano é o ranking do ano passado. O ranking desse ano vai definir as competições do ano que vem. Eu não concordo com o ranking do profissional ser aquele que vai definir qual as competições que o time da base vai jogar. Porque às vezes a base está melhor do que o profissional e paga pelo profissional. Isso é muito ruim. Acho que deveria haver uma mudança nesse regulamento aí. Não só pelo Vasco, porque eu já vi outros clubes mais fortes também na questão sub-20 e não tão forte assim no profissional ficarem de fora porque o profissional não foi bem. Mas o Campeonato Sub-20 já começa hoje às 15 da tarde e já tem jogo já definido. Então o Vasco não vai jogar. A Copa do Brasil Sub-17 o Vasco vai jogar. A Copa do Brasil Sub-20 o Vasco também vai jogar. O Campeonato Brasileiro o Vasco não deve jogar por causa disso no Brasileiro Sub-20, por causa da situação envolvendo o ranking. Essa é a situação. E olha, Caio Dantas ontem foi confirmada a rescisão de contrato dele com o Vasco. Menino que saiu da base, era tido aí nessa safra de Andrei, de Marlon, de outros aí, de Eric Marcos, como um grande jovem promissor, né? Ficou lá no Sub-20, mas com a subida de muitos Sub-17, acabou perdendo espaço, né? Não teve também espaços no profissional e o jogador foi para o Fortaleza. A rescisão de contrato já saiu no BID, já saiu no Bira e o jogador agora segue o caminho no Leão do PC. Todo sucesso do mundo ao Caio Dantas. Tem qualidade, né? Mas infelizmente pegou aí uma safra muito boa, que alguns jogadores também muito bons ficaram de fora por causa dessa questão. Sobre o jogador Pimentel, o Vasco busca aí o entendimento e a expectativa é que nos próximos dias seja assinada a renovação de contrato do zagueiro Pimentel. Seu pai está muito feliz aí por poder ir. O jogador tinha algumas sondagens da Europa, mas o Vasco quer renovar o contrato do jogador. Havia algumas pequenas celeumas aí para serem resolvidas, mas pelo que tudo indica foram resolvidas e ele deve continuar no Gigante da Colina nos próximos dias, assinar uma renovação de contrato o jogador Pimentel. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!